Bom dia, eu sou Otávio Augusto. Você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Aqui você acompanha o que há de mais importante na política, na economia e onde mais a notícia acontece. Vamos aos destaques de hoje. Brasil continua sem horário de verão. Após cortar taxa de juros, Banco Central manda recados ao governo Lula. Economia patina e o governo vive terceiro mês seguido de queda na arrecadação. E mais, Alexandre de Moraes rebate Gleisi Hoffmann após acusações com dados falsos contra a Justiça Eleitoral. O Ministério de Minas e Energia concluiu que não é necessário a retomada do horário de verão neste ano. O regime foi suspenso por decreto desde 2019. De acordo com a pasta, a situação dos reservatórios hidrelétricos e a oferta de fontes renováveis são suficientes para garantir o fornecimento de energia. Segundo o ONS, o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, os níveis dos reservatórios das hidrelétricas devem chegar ao fim deste ano acima de 70% no Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A decisão de implantar o horário de verão fica a cargo do presidente Lula. E falando de economia, no comunicado em que anuncia o corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, os diretores do Banco Central também chamam a atenção do governo Lula para a necessidade de alcançar o objetivo de zerar o rombo nas contas públicas e aponta que um eventual fracasso da equipe econômica em fazer as contas fecharem no azul pode atrapalhar o ciclo de cortes da taxa básica de juros, que passou nesta quarta-feira para 12,75% ao ano. Em um comunicado, eles alertam, tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária, o comitê reforça a importância da firme persecução dessas metas. O Copom alerta o governo que é necessário ter seriedade com a condução da política econômica. E ainda falando de economia, mas com notícias não tão boas para o governo, a arrecadação da União com impostos e outras receitas teve um novo declínio em agosto, marcando o terceiro mês seguido de queda. Segundo os dados divulgados pela Receita Federal, o valor arrecadado foi de 172 bilhões de reais. Esse resultado representa, uma diminuição real de 4,14% descontada a inflação, isso em comparação com agosto do ano passado. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, a arrecadação totalizou 1,5 bilhão, o que indica um recuo real de 0,83% em relação ao mesmo período do ano anterior. Vale ressaltar que esse valor é o maior registrado desde 1995. Mudando de assunto, a tensão entre a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, subiu a patamares nunca atingidos. Gleisi disse durante uma sessão da Câmara, com base em dados distorcidos, que o custo da justiça eleitoral é 3 vezes maior do que o fundão eleitoral. Ela ainda defendeu o fim dos cortes eleitorais no país. Em resposta, Moraes declarou que o TSE repudia as afirmações errôneas e falsas realizadas no intuito de tentar impedir ou diminuir o necessário controle dos gastos dos recursos públicos. Moraes escreveu: lamentavelmente, a própria existência da Justiça Eleitoral foi contestada por presidente de partido político, fruto do total desconhecimento sobre a sua importância, estrutura, organização e fundamento. Somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Esse é motivo de orgulho nacional e não para agressões infundadas. Moraes deve apurar o caso nos próximos dias. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Produção de Otávio Augusto e sonoplastia de Robson Negrini. Tenham todos um ótimo dia, um bom fim de semana e até segunda-feira. Debate semanal sobre geopolítica e os impactos na economia nacional e internacional. O Latitude é um programa para quem quer se aprofundar nos temas que permeiam o noticiário e a vida das pessoas. Sempre com a presença de um especialista para conversar com a gente e nos ajudar a entender os desdobramentos das notícias da política internacional e da diplomacia brasileira. Latitude, um podcast para situar você no mundo, com Duda Teixeira e Rogério Ortega.
Entrega, exclusivo para assinantes, sábado às 18 horas, em oantagonista.com.br.